dia! Vamos falar hoje sobre solidão. Solidão e solitude, qual a diferença? E para isso eu vou estar com meu amigo Robson Cunha aqui, para dividir a telinha. E meu menininho veio dar bom dia para vocês. Vem cá, filho. Ó, vamos dar bom dia? Bom dia, gente! É? Fala bom dia, gente! Fala! Fala! Fala bom dia, Robson! Bom dia, Robson! Fala! Mamãe! Tchau, papai! Bom dia, meu querido Robson! Vamos dividir essa telinha aqui. Tchau! Vamos, meu querido! Vou chamar você aqui rapidinho. Vou falar sobre solidão. Eu não sei cantar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É bom dia para a semana inteira, meu amigo. Vamos lá, né? Vamos, como tá, Bruninho? Pedro, eu sei que tá bem, já vi aí você. Eu tô cada dia melhor. Como é que não? Como Verdade. não? 12 Como graus aí? não? 12 graus? Não, 12 graus foi ontem, ontem. Já aumentou para 14, 15. Que Isso diferença. de madrugada, né? Mas agora já deve estar uns 17, já tá melhor. Legal. Mas aqui, dentro da casa, como tem forro, não fica tão frio quanto lá fora. Agora, se abrir a porta, meu amigo, a mão gela. Minha mão já é gelada. Sim, Maria. Mas é bom, esse clima é agradável e gostoso. Com certeza. Bom dia, oficialmente, meu amigo Robson. O pessoal tá chegando aí. Vamos ver quem já entrou. Edinho, mas sempre junto. Maria Celeste também. Ellen. Mary Welly, como vai? Bom dia, Fábio. Davina, Renato Negrão, Maria Valdelice, Flávia Maltês, Aline, Jana, a Ciane Ribeiro, como vai você? Hernani, Lourdinha, tá entrando mais gente aí. Cada vez mais pessoas aí. Bom dia, dupla dinâmica. Gostei de ver essa live. Que bom, que bom. Patrícia entrou também. Juliane. Rapaz, o tema também é um tema bem importante, principalmente nesse período agora que a gente se encontra. Quando eu falo principalmente nesse período, não quer dizer que só exista esse tema nesse período, mas que nesse período existe mais demanda, né? Essa é a palavra, né, meu amigo Robson? Exatamente, né? Então veja que nós temos uma plasticidade tão significativa, tão presente, tão perfeita, que nós dialogamos com todos os contextos e todos os contextos nos dizem alguma coisa, né? Então, isso também nos mostra que nós precisamos, devemos e podemos sair do mesmo, né? Esse mesmo, ele não ajuda, esse mesmo, vamos chamar de mesmice, que é como a gente ouve, né, mais comumente, não ajuda, não tem transformação, não tem impacto, não tem tombo, né? Então, assim, nós temos um construto composto de recursos que nos permite lidar, conversar, dialogar com qualquer contexto que se apresente no ambiente em torno de nós. Agora, aí a gente traz de volta o nosso modelo de resposta à contingência, o modelo que usamos para dialogar com o contexto, que faz toda a diferença. É isso, Bruninho? Perfeito. O que o Robson está já adiantando o lado aqui já é algo de olhado para essa esperança, digamos assim, de mudar, né? Essa esperança de mudar para melhor, porque sim, não é? Então, quando a gente olha que os contextos existem, os fatos vão existir e que nós temos a capacidade, como o Robson disse, a flexibilidade, a plasticidade neuronal, digamos assim, de nos adaptar, né? Nós somos plásticos. Nossa mente tem a capacidade de aprender. Nós temos capacidade de mudar. Você sabe em casa, você alguém sabe de uma história de alguém que mudou de água para o vinho, ou do vinho para a água.
ou de um lado para o outro, mudar acho que é a única coisa que não muda. É a capacidade de mudar de nós, os seres humanos, do planeta, né? Nós estamos aí diante de situações, digamos assim, calamitosas por esse momento agora. Muitas pessoas buscam ajudar nesse período, se ajudar, desenvolver parcerias para um ajudar o outro e dar um apoio, dar um suporte, porque a gente sabe que em grupo é mais fácil, já trazendo um pouco da puxada para o tema, né? Em grupo pode ser mais fácil se ajudar, né? Em grupo pode ser, porque se a gente for olhar para o passado, lá para a história, lá para a idade da pedra, o ser humano, primeiro que o ser humano não se reproduz sozinho, ele precisa de outra pessoa para se reproduzir. Se ele fosse tipo aqueles seres que não precisa de outra pessoa para reproduzir, ele, pronto, não tinha problema nenhum a gente nem falar de solidão para eles. Mas o ser humano, ele precisa de alguém, ele precisa de um outro. Claro que existem, vamos falar aqui também, das exceções, tipo os eremitas que se isolavam, provavelmente deve ter algum por aí ainda, isolado em busca de um mergulho na sua espiritualidade, ou de um mergulho em si mesmo, ou na sua própria loucura, não sei, ou na sua, porque é uma forma diferente de pensar, né? A gente considera como loucura. Então, existem pessoas que gostam, preferem, porém essas pessoas não são a maioria, né? A meu ver. Né? E já a maioria vive em sociedade, necessita de um outro. Porém, existem questões e questões que vamos levantando por aqui, para mostrar o porquê que uma pessoa se sente bem de um jeito, por que uma pessoa não se sente bem daquele jeito. Por que às vezes eu gosto de uma parceria e às vezes eu prefiro ficar isolado? Eu não estou, tá vendo que eu estou dizendo que existe a flexibilidade, mesmo diante de você sendo uma personalidade que você tem hoje. Por quê? Você não precisa dizer assim, eu sou uma pessoa solitária. Não. É o verbo estar. Eu estou neste momento assim. Porque eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo e os fatos me levaram a reagir de tal maneira que eu me coloquei em tal situação. Então, reagir diante dos acontecimentos nos faz nos colocar em certas situações. E é isso que a gente vai abrir essa possibilidade, esse leque aqui, né, de você mudar a sua forma de reagir. Será que é possível, Walter? A gente mudar a nossa forma de reagir? É sempre possível, né? Deixa eu escrever só uma coisinha aqui, que é uma coisa muito legal. Veja bem, é sempre possível. Nós estamos sempre mudando. De uma forma ou de outra, nós estamos mudando. Nas palestras, eu costumo brincar, se o ambiente me permitir, né? E pergunto assim, quem aqui quer voltar para casa no final dessa nossa conversa? Eu vejo os dedinhos, alguns, né, alegres, apressados para voltar logo, porque a palestra não está legal, talvez. E outros, assim, com um dedinho bem tímido, né? Porque está inseguro, não sabe o que é que vem por aí, se é uma pegadinha. E é uma pegadinha mesmo. Quem é que quer voltar para casa depois dessa nossa conversa? Ninguém aqui vai voltar para casa depois da nossa conversa, porque o que saiu de casa não é o mesmo que volta. Não tem jeito, né? Houve troca, houve contato, seja com livro, seja com visual, seja com a cor nova de um prédio que pintou recentemente. Nós somos sempre outros. Então, nós mudamos a todo instante. Para a psicanálise, a personalidade não muda. Para a psicologia analítica, a personalidade muda. E o código genético aberto ratifica que a nossa personalidade, o construto da nossa personalidade se modifica. Nós temos um componente que é o estilo de superação. Tem oportunidade melhor para desenvolvermos o nosso estilo de superação do que a contingência que nós estamos vivendo, né? Nós vamos jogar a toalha, nós estamos aí sob efeito de dois medos. O medo de sermos contaminados e o medo da incerteza. A gente ainda insiste em dizer quando a pandemia acabar, né? Quando tudo voltar ao normal, mas nós estamos lidando com outro termo que foi trazido pelo Bruninho, que é a esperança, né? Até que ponto a esperança, que é aquela da caixa de Pandora, vale a pena ler sobre essa metáfora maravilhosa, até quando essa esperança ajuda? A partir de onde essa esperança nos tira da realidade? A partir de quando, de que momento, de que instância, de que conceito que a gente tem na palavra esperança,
que simplesmente falseia o momento que eu estou vivendo e me leva ansiosamente para o futuro, né? Porque eu saio do presente e, pela esperança, eu pego um veículo para ir para o futuro e esperar que esse futuro aconteça e 30 segundos já é incerto, imagine esse tal do depois da pandemia. Então, assim, Robson, você está fazendo uma apologia a abandonarmos a esperança? Não, de forma alguma. A esperança, ela produz fantasia e, psiquicamente, a fantasia produzida pela esperança, ela é necessária para a preservação da saúde mental e do equilíbrio psíquico. Agora, nós podemos fazer um mix, né, de esperança com esperançar, né? Esperança de esperar sentado, mas uma esperança ativa, uma esperança onde eu me veja sujeito da construção do que espero. E enquanto espero, já que eu estou lidando com incertezas, porque o universo e o mundo escreve o roteiro do filme da vida que nós estamos vivendo, e muitas vezes nós precisamos ser atores, produtores, precisamos ser plateia. A nossa posição na vida, ela muda, né? A todo instante. Em parte nós escolhemos, em parte a vida nos convoca a subir no palco mesmo e atuarmos como sujeitos, né? Entrar em cena, né? Arregaçar as mangas, né? Na plateia a gente pode ficar com as manguinhas lá, toda composta, bem bonitinha, confortável. Mas tem hora que a vida convoca e está convocando não o assistente da plateia, mas está convocando o sujeito. E quando a gente fala sujeito, vem a associação imediata para ação, né? Ação de esperar, não sei, né? Se a gente pode fazer essa conjugação, mas ação de esperançar, na verdade, sim, porque somos plásticos e temos a capacidade de mudar não só a nós mesmos, como ao ambiente, para adaptar o ambiente às minhas necessidades. E somos os únicos seres capazes disso, não é isso, Bruninho? Perfeito. Quando você fala somos os únicos seres, aí eu lembro dos primatas, né? Que já se identifica o sorriso nos primatas, né? Simbolizando a comunicação necessária da inclusão no grupo, digamos assim. Porém, estamos em uma situação, não tem como a gente não falar apenas dessa situação, né? A gente sempre cai nesse buraco, porque o buraco é muito grande, né? Para cair da situação atual, que acaba reforçando o sofrimento das pessoas que sentem solidão e talvez reforçando a alegria das pessoas que sentem solitude, já dando uma pincelada nessa diferenciação que eu vou deixar para o Robson concluir também daqui a pouco. E quero dizer também que já que a gente está numa situação que a gente precisa, digamos assim, encarar, olhar com a cara, olhar de frente, é importante que a gente saiba que em algum momento a gente não vai encontrar recursos psicológicos, talvez, para lidar com isso, ou a gente não vai ter conhecimento desenvolvido para saber lidar com isso. E a esperança de saber, o saber que podemos aprender nos dá esperança. O saber que podemos desenvolver em nós uma nova perspectiva de vista, um novo comportamento, uma nova forma de pensar e uma nova forma de sentir, mostra que nós somos plásticos e a esperança está aí na nossa porta, bastando nós nos movimentarmos em direção disso. Porém, muitas vezes, tem algo em nós que foi construído lá no nosso passado que atrapalha essa conversa interior que a gente tem com a gente mesmo. E quando a gente tem essa conversa interior com a gente mesmo, muitas vezes ela pode ser destrutiva. Muitas vezes eu posso ver a imagem do outro e projetar nele alguma coisa minha, alguma coisa que está na minha sombra que eu não aceito. Muitas vezes as minhas partes não estão coladas, estão quebradas. E diante disso, é mais fácil sentir o sofrimento enquanto você está só. Diante do momento que lhe falta ainda colar suas partes, reescrever talvez, ou ressignificar alguns eventos da sua vida, ou tratar-se de alguma maneira, é importante que a gente saiba que existe esse caminho também necessário para ser olhado. É isso, meu amigo Robson Cunha.
É exatamente isso. O Altair tem aí uma pergunta muito interessante que traz dois termos bem legais. Mas antes, porque temos tempo, eu vou me permitir explicar um pouquinho o que é sermos plásticos, como o Bruninho traz, né? Então, assim, se a gente for olhar para o plástico aquecido, ele assume diversas e quaisquer formas, né? Então, o plástico é modelável. Por isso, nós tomamos por empréstimo, a ciência tomou esse termo, né? Por empréstimo, tomou por empréstimo da química, que também é da própria ciência, né? E usa para o humano. Mas, Robson, onde é que está o plástico em mim? Está aqui dentro, né? Então, o que é essa plasticidade? Começa pelo nosso código genético, que ele é aberto, atualizável. Todas as outras espécies têm um código genético fechado, não se atualiza. A abelha vai fazer a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, né? O cachorro terá o mesmo comportamento em qualquer lugar do mundo. No máximo, ele ele é modelado no comportamento desejável por uma condição, não é por uma modificação, mas é por um estímulo-resposta, né? Por um condicionamento. Mas nenhuma outra espécie é adaptável. Então, código genético aberto, mas tem outra particularidadezinha cerebral, que é exatamente o que a ciência traz como neuroplasticidade. Nós temos o que chamamos de neurônios silentes, sem comprimido, sem medicamento, nem nada. Quando um neurônio perde a sua função por um trauma ou qualquer outra coisa, um neurônio vem e assume o lugar dele. Tá? Então, esse neurônio silente, ele dá continuidade à vida, vamos dizer dessa forma. Mas, óbvio, ainda não está claro para mim o que é plasticidade. Bom, a plasticidade é o seguinte, imagine quem já viu, talvez fique até melhor. Eu adoro imagens e o Instagram nos limita, né? Mas, assim, estarmos ligados a um equipamento de neuroimagem e toda a ação nossa, todo o pensamento, toda a emoção, ela vai acender luzinhas vermelhas, verdes e amarelas, né? Vermelha mais intensa, amarela mais ou menos, verde, né? Uma atividade cerebral mais lenta, menos convocada. Então, assim, nós temos uma luzinha vermelha aqui quando lemos um livro. Mas aí, quando a gente vai aprender inglês, que não vamos começar a aprender inglês, não tem nenhuma luzinha. Aí a gente não desiste, a gente insiste, fica verde. Aí a gente persiste, fica amarela. Aí a gente não joga a toalha e eu vou aprender esse negócio que é todo estranho, que não tem acento. Aí a luzinha fica verde, fica vermelha. Se ela ficar vermelha por 21 dias, nós teremos construído um novo caminho neural. E esse aprender inglês é para absolutamente tudo, inclusive sair da solidão para a solitude, né? Essa capacidade de construção de novos e novos e novos caminhos neurais é do ser humano. E é a isso que nós chamamos de plasticidade. Eu não consigo fazer exercício físico. Eu não consigo aprender um idioma diferente. Eu não consigo tocar violão. Eu não consigo ler um livro. Consegue? Aí eu trago aquela perguntinha, né, Bruno? Quando a pergunta começa com posso, qual é a resposta? Pode. Eu não quero nem ouvir o resto. Aí a gente vai entrar lá na frente, se devo ou se não devo, é outra história. Mas nós podemos tudo sim, né? Eu espero que essa plasticidade tenha ficado claro para a gente trazer o tema solidão e solitude, né? O que é solidão e o que é solitude? Solidão é estar só, imposto pelo que está fora, imposto pelo outro, imposto pela circunstância. Eu não quero, mas estou só porque a circunstância me impede e me contraria a minha vontade. E o que é solitude? É exatamente o contrário. Eu estou só porque eu quero. Eu estou só porque é uma decisão minha. Eu estou só porque é uma escolha. Plasticidade, novos caminhos neurais. Eu tenho aí um caminho neural de estar isolado pela contingência, pela determinação do poder público. Está ali, mas eu estou
a contragosto, né? Aquilo ali, ao invés de ser uma ilha de prazer, está sendo uma ilha de sofrimento. Eu posso, pela plasticidade humana, transformar isso em solitude, trazer para mim novas possibilidades, dialogar com essa contingência, dialogar com esse imperativo, compreender as razões pelas quais e ter um construto perfeito que vai me permitir ver possibilidades que eu não estou enxergando nisso, né? Quando o poder público, ou quando a contingência, ou quando o caráter humano me impõe ficar em casa para preservar a vida dos outros, a minha e de todos aqueles que eu amo, simplesmente eu posso fazer uma releitura disso e dar um significado a isso e vai me levar da solidão para a solitude. Agora eu posso me revoltar, eu posso permanecer insatisfeito, eu posso dar espaço para... Não, tocou telefone aqui, e desenvolver, eu posso dar espaço para desenvolver a minha ansiedade, os meus medos, né? Eu posso dar espaço na solidão para desenvolver as minhas incertezas, a minha insegurança, ou os conteúdos da minha sombra, né? Os conteúdos negativos da minha sombra. Mas posso também transformar essa solidão em solitude, dialogar com a contingência, compreender, dar um outro significado e entrar em contato com as minhas competências, com as minhas capacidades sombrias, porque nós temos valores também no nosso inconsciente, para a psicologia analítica, para a psicanálise não. É isso, Bruninho? Perfeito, perfeito. Você vai responder a pergunta do Altair aí, né? Precisamos relativizar o que está presente e o que está só. O que é estar presente e o que é estar só. Já me senti só numa multidão. Perfeito isso, né? Quando o Bruno traz a figura do outro, nós precisamos do outro, mas isso não tira a nossa autonomia. É através do outro que eu cresço, é através do outro que eu me conheço, é através do outro que eu me sinto. É através da convivência, do relacionamento que eu vou me conhecendo. Eu preciso do outro para saber o que falta em mim. Olha que incrível, né? Porque na medida em que eu projeto no outro as minhas faltas, eu só enxergo no outro. Em mim eu nego, né? Não, isso não é meu. Que nada, egoísmo eu de jeito nenhum. Eu sou humilde, né? Mas é sendo egoísta com o outro que eu vou perceber, não, isso é meu mesmo. Olha só, eu não sabia, né? Então eu preciso do outro para isso. Mas aí eu vou dar uma dica de leitura aqui fantástica, principalmente para essa solitude, né? Vamos dizer assim, que são os livros do navegador solitário Amir Klink, né? Aquele que viajou solitariamente. Eu não sei como é o advérbio de solitude, mas é solitudemente? Não sei, né? Fica registrado para os linguistas aí se aprovarem, transformarem em lei. Mas, assim, ele foi voluntariamente para a solidão do mar. Ele atravessou mares, oceanos, sozinho. Ele tem uma fala muito interessante que ele diz assim: eu passei por uma situação no meio do Oceano Atlântico, eu estava a 3.500 dos meus próximos amigos e a 3.500 quilômetros dos amigos que eu deixei. Eu estava literalmente no meio. O tempo para ir ou para voltar era o mesmo. E eu estava sozinho e ondas gigantescas que foram fruto de situações imprevistas. Ele disse que se deu muito bem sozinho. Ele passou por uma situação de risco infinitamente menor com mais 6 pessoas. E ele disse que foi a pior experiência da vida. Por quê? Porque essas 6 pessoas contagiaram o Klink com os seus medos, com as suas inseguranças, com as suas ansiedades, né? Então, até que ponto o outro me ajuda, até que ponto o outro me atrapalha. O outro me ajuda até o momento em que eu entendo que eu sou dependente, que eu preciso de socialização, que eu preciso me relacionar, que eu preciso conviver, viver junto, viver com, que eu preciso do outro. Mas o outro me atrapalha quando me desloca, quando desconstrói em mim a minha autonomia, quando me distancia de mim mesmo, né? Como quando me contagia, me contamina com o seu eu, percebe? E aí se mistura com o meu eu, e se o eu do outro for mais forte, o meu se fragmenta. Percebe que a ação tudo na vida tem positivo e negativo, né?
Então, a presença do outro na vida da gente também tem positivo e negativo. Não é porque o outro é mal, não é porque o outro é bom, porque sendo mal, nós precisamos desse mal do outro para nos afetar, né? Para ver o que é que existe em mim. Então, eu espero ter contribuído aí com essa questão fantástica que traz o Altair, que sempre traz pontos positivos aqui. Oi, Bruninho. Isso me fez lembrar uma pessoa que conversou comigo um dia desse, falando assim, cara, eu me sinto preso, né? Isso ele casado, morando em casa com a esposa, tendo 2 filhas, e ele dizendo que se sente preso. Ah, minha mãe adoentou também, e aí ele falando que se sente preso a isso. E ele, na verdade, não sente liberdade, porque ele não consegue ir fazer as coisas dele. Ele vai fazer alguma coisa, ele é demandado. Ele vai fazer outra coisa, ele é solicitado. E nesse momento, ele não consegue se sentir bem. É como o Altair falou, às vezes ele se sente sozinho na multidão, tipo, ninguém compreende ele, ou ninguém dá o espaço que ele precisa. E é por isso que também gosto de dizer sempre que aquela questão do caminho do meio é importante a gente olhar. Porque existe sim a necessidade relacional, uma vez que você come arroz, que alguém planta, você não planta o seu arroz. Né? Enquanto vivemos numa sociedade, vamos nos relacionar. Existe sim a necessidade de você estar na sua família, de você, de certa maneira, cumprir o seu papel na sua relação de esposo, ou de pai, ou de filho. E existe também aquela parte sua que quer explorar, que quer navegar sozinho nos mares. Né? Essa parte sua que busca fazer algo autônomo, sem interferência, ler um livro, talvez. Ler um livro, talvez, seja um desafio para muita gente. Então, a busca... ler um livro é uma sensação agradável, digamos assim. É a solitude. Solitude é ler um livro. Você está ali na sua, também está sentindo o prazer daquele momento de estar sozinho, focado naquilo que você quer focar. Nesse sentido, meu amigo Robson, e eu trago também a visão seguinte, né, esse desejo de ser livre. Né? Vou falar de Tesla. Tesla, você já ouviu falar de Tesla? Todo mundo já ouviu falar de Tesla? Tesla foi um cientista, né, que transformou o mundo, transformou o planeta. Se você tem energia elétrica do jeito que você tem hoje, se você tem a luz do jeito que você tem hoje, o rádio, se você tem a tecnologia que você tem hoje, agradeça a Tesla, porque ele foi uma das grandes alavancas que trouxeram essa transformação para o planeta. E ele tinha consciência do que ele fazia, ele tinha consciência do que ele transformava, da meta de vida dele, ele tinha consciência disso, né, dos objetivos dele, era para o mundo. Porém, para servir o mundo, ele precisava se isolar, uma vez que ele acreditava e percebia que as ideias dele eram atrapalhadas quando ele estava junto de outra pessoa. Ele percebia que até um objeto eletrônico ligado perto dele atrapalhava o pensamento dele. Então ele se isolava dos eletrônicos. Ele ia para o meio do mato lá para ficar se isolando, para sentir as intuições que vinham. Segundo ele sentia as intuições vindo da Terra, do planeta, do sistema, porque ele acreditava nessa conexão com o todo. Então ele sentia essa conexão mais quando estava sozinho. Então quando estamos solitários, existe uma abertura maior para esse inconsciente coletivo. Existe uma abertura maior para esse inconsciente nosso também. E talvez por isso, quando nós não estamos integrados, colados, e cada peça nossa não está bem significada, talvez esse inconsciente nosso que está lá, que a gente tem mais contato quando a gente está sozinho, seja amedrontador. Talvez tenhamos medo de ficar sozinhos, uma vez que vamos projetar nossas sombras, vamos ter medo do escuro, vamos ter medo do barulho, vamos ter medo das coisas que acontecem ao nosso redor. E esse medo de estar sozinho pode sim ser resolvido, pode sim ser trabalhado, né, através de uma boa técnica, de um bom profissional, que venha a ressignificar alguma coisa, de trabalhar, restabelecer positivamente seu sistema nervoso, ou descarregar traumas, talvez, de uma maneira adequada, para você se sentir melhor em qualquer situação. Viu? Só para dar um pouco mais de esperança aí para quem acha que não tem solução para algumas coisas, alguns medos que a gente sente quando está sozinho. Eu lembrei agora, Robson, que quando a gente estava junto lá no nosso curso, na nossa pós-graduação de psicotraumatologia, nas aulas de psicologia junguiana,
que a gente fez uma apresentação sobre sombra, né, e persona. E eu lembro que eu li um poema meu, eu vou ver se eu acho aqui para ler também, porque fala sobre solidão, tá? Vou ver se eu acho aqui. Ô, acho, Boninho, enquanto eu falo umas bobagens aqui, vá procurando, porque isso é muito Vai importante. falando as bobagens aí. Vou falando umas Ah, bobagens. umas bobagens. Então, assim, ó, solidão e solitude, a gente precisa também entender. Ah, Robson, pô, mas é simples assim. Quando o Bruno diz assim, eu estou sozinho, nós muitas vezes ficamos sozinhos. Mas veja que o fato de estarmos sem ninguém por perto não necessariamente é solidão, não necessariamente é solitude. Nós muitas vezes nos surpreendemos, nos flagramos sem ninguém por perto. Mas será solitude ou será solidão de acordo com o que eu quiser que seja. Sou eu quem construo a solidão, sou eu quem construo a solitude. Olha só, por incrível que pareça, a solidão é a ausência de liberdade. Parece um paradoxo, não é? Eu vou provocar mesmo, eu adoro provocar. Quem me conhece sabe. Depois do café. Primeiro eu adoro café. E solitude é a presença de liberdade. Ah, Robson, o que é isso? Por que que solidão? Eu estou sozinho e não sou livre? Não. Porque, assim, ó, muitas vezes, se a gente, estando só, não impõe limite a nós mesmos, nós não saberemos o que é liberdade, porquanto vivemos numa falsa liberdade constante. E é o que está acontecendo muito nesse momento. Nós perdemos alguns marcos, perdemos aí o marco de nos arrumarmos para ir para o trabalho, né? E tínhamos um tempo de deslocamento para sair da pessoa para o profissional. Hoje, isso não existe mais. E se confunde muitas vezes. Quem está trabalhando em home office, né, tem uma possibilidade imensa de confundir suas personas, seus sujeitos, né? O indivíduo com o profissional. Por quê? Porque nós perdemos o marco. Então, aí a gente traz a ausência de limites. Ah, eu estou trabalhando em casa mesmo, eu estou dormindo em casa, eu estou almoçando em casa, então eu faço qualquer coisa, qualquer hora. E aí a gente perde a liberdade. Mas, Robson, isso não é exatamente liberdade? Não, isso é a sombra da liberdade. Porque a liberdade não dispensa em mim a sistematização, a organização, a divisão de tarefas, o estabelecimento de prioridades, a separação dos tempos, o que é tempo de trabalho, o que é tempo de leitura, o que é tempo de estudo, o que é tempo de conviver, ainda que virtualmente, com o outro, né? E o que é tempo de conviver comigo mesmo. Então, quando a gente está na rede, mas sem liberdade, ou seja, sem separação das coisas que temos para fazer, sem uma sistematização das nossas responsabilidades. Até, eu falo responsabilidade para alguns arrumar a cama, eu não gosto, gosto sempre de cama desarrumada, né? Porque me dá a sensação de que, sabe, é convidativa. Mas, assim, até mesmo lavar os pratos, arrumar o armário, isso são tarefas que precisam ser feitas, né? Então, quando nós dizemos, qualquer hora eu faço, qualquer hora eu faço, nós usamos na falsa liberdade aquele momento para nada fazer, quanto deveríamos estar fazendo alguma coisa. Então, a ausência de limite nos dá uma falsa e nociva sensação de estarmos dentro da liberdade, quando a liberdade precisa ser pontuada e precisa ser clara, o espaço da liberdade, porque eu tenho atividades a serem feitas e o cérebro precisa disso, né? E o sentimento de culpa, a alteração do horário, do relógio biológico, a alteração do biorritmo, tem gente aí vivendo fusos horários diversos no mesmo, né, país equatorial, vamos dizer assim, e simplesmente a gente se desorganiza. Por quê?
porque nós não sistematizamos o nosso dia e fazemos com que o home office me dê a falsa sensação de que eu sou livre, de que eu posso fazer as coisas a hora que eu quero, né? A hora da liberdade precisa ser definida. Não fazer nada é extremamente necessário para a saúde mental. A ponto de você não estar fazendo nada e ouvir alguém dizer: já que você não está fazendo nada, faz isso para mim. Aí a gente responde assim, ó: não, eu não estou fazendo nada para mim, entendeu? Esse momento é de eu não fazer nada mesmo, né? E eu estou fazendo alguma coisa por mim, então eu não posso fazer nada por você, mas eu estou fazendo nada por mim. Então, até mesmo esse nada precisa estar presente na nossa vida, mas num horário determinado, sistematizado. A hora da leitura, por que, que a gente não consegue terminar um capítulo de um livro, mesmo que o tema seja agradável? Porque a gente está lendo muitas vezes na hora errada. Robson, tem um ritual para a gente fazer cada coisa, o ideal é que tenha, né? O ideal é que tenha. Quando lê o livro, principalmente lavar as mãos. Quando eu pedi a alguém que pegou um livro meu para lavar as mãos antes, se assustou, né? Mas é mesmo. Então, assim, preparar aquele momento, isso estimula o sistema de recompensa, estimula a construção de novas ilhas de prazer. Eu não sei se eu confundi, se eu expliquei, se eu atrapalhei, né? Mas se tiver alguma Foi, dúvida, porque isso é determinante. Solitude está ligada à liberdade. E a falsa liberdade é aquele pensar que sou livre para fazer as coisas na hora que eu quero. Isso é uma falsa liberdade que nos leva à solidão, não nos leva à solitude, que é a parte saudável do estar só, né? Veja que tem uma parte ruim da solidão, que provoca dor e sofrimento, mas tem uma parte boa do estar só, que é solitude, que nos proporciona prazer, né? Sensação de bem-estar. Atrapalhei, Boninho? ajudou. E eu não estava achando minha imagem aqui, solicitei a minha auxiliar aqui. Daiane consegue tudo, velho. Ela rapidinho trouxe a imagem para mim. Onde ela tirou isso, eu não sei. Cara, quando você fala sobre essa questão, né? É importante que eu tenha o meu tempo, é importante que eu saiba ajustar a minha agenda para os meus momentos, sei lá, reflexivos ou de caixa vazia, né? Como alguns autores chamam, né? Minha caixa vazia, né? Esse momento de ou de ficar pensando, ou de ficar sozinho, ou de ficar fazendo suas coisas. Por exemplo, eu gosto de pintar, às vezes eu boto ouvir a música, às vezes você pode aproveitar a sua solitude ouvindo a música lavando prato, entendeu? Às vezes você pode se sentir feliz fazendo algo sozinho, focando em algo sozinho. Se sentir muito bem fazendo aquilo que você gosta de fazer sozinho. Mesmo que seja por 5 minutos durante um tempo, depois mais 10 minutos depois, mas que você também lembre que você faz parte de outros papéis e é importante ter um olhar maduro sobre si, né? Como eu gosto da palavra adultecimento. A gente busca o adultecimento. Amilcar falou sobre buscar o autoconhecimento profundo, né? Que tal começar buscando pelo adultecimento profundo? Porque quando a gente percebe que a gente não é mais um bebê que precisa de um leite ou de uma mamadeira ou de uma comidinha quando a gente chora, não tem mais ninguém para atender a gente, né? Não tem mais ninguém para te servir. Você agora é o que serve. Você agora é o que se vira para conseguir suas coisas. Isso é colar também uma dessas partes que eu falei, que às vezes está quebrada dentro da gente, que é de não fechou direito o ciclo da infância, não fechou direito o ciclo daquela criança que precisa ser olhada, que precisa ser tratada. Então, temos sempre conteúdos sombrios. Sombrios, nós já falamos sobre sombrio, quem não assistiu a nossa live de Sombra, volta lá no IGTV, depois assiste. E esses conteúdos nossos, muitas vezes projetados, vai nos incomodar. E na solidão isso pode ecoar e reverberar, e talvez doer até mais. Porém, roubando e trocando as palavras do Robson, não necessariamente solidão vai ser um sofrimento terrível, digamos assim, mas vai ser um sofrimento que você pode agora olhar o lado positivo disso. Como assim, Bruno? Vem cá, olha só. Isso aqui é uma xícara, né? Ela tem a função dela. Olha, na mesma hora que ele pegou a xícara. Tem a função. Qual é a função dessa xícara? Colocar o líquido dentro.
carregar o líquido, né? Ela tem a função também de não vazar, né? Ela pode colocar o livro e está vazando, entendeu? Então tem mais de uma função, né? Então você tem que identificar qual é que é a função dessa xícara, né? Foi a mensagem consciente que eu mandei para você aqui agora. Então quando você sabe que você tem um certo tipo de emoção, qual é a função disso? Talvez você não saiba, mas existe uma função. As coisas não são criadas do nada. Se você está sofrendo, não é à toa. Existe uma função para o seu sofrimento. Talvez seja para se conhecer, não é, Amilcar, que você falou do conhecimento profundo. Então, eu lembrei agora, o slide foi esse. O slide, uma lâmpada atrás, no escuro. Porque em algum momento eu estava sozinho na casa dos meus pais, no meu quarto lá, e acordei de madrugada. Tudo escuro, a cidade vazia, tudo silencioso. E o vento sacudindo a cortina, a janela entreaberta. E eu comecei a ter sensações em mim, naquele silêncio, e eu me encontrei comigo mesmo. E aí eu escrevi isso aqui. Tarde da noite, quando as luzes dos prédios se apagam, eu me encontro sem distração. Olho ao redor e me vejo em tudo. Me vejo na janela aberta, me vejo na cortina ao vento. Meu silêncio, minha solidão. Quando o silêncio faz barulho, eu tenho um embate comigo mesmo. Um pouco de medo, um pouco de coragem. É o meu reflexo, é a minha projeção, é a minha imagem. Carlos Drummond de Andrade, não, Bruno Freitas. Fantástico, fantástico, fantástico. Faz um flyer, eu não sei se é flyer, né? Mas com esse poema, bota lá, cara. Vou Divulga aí, publicar. coisa. Assim, arte é o que mais starta o sistema de recompensa, né? Eu vou trazer aqui, está em voga mindfulness, né? Então, atenção plena. Agora sim, é para todo mundo? Poderia produzir bons efeitos para todos, mas nada, nada, nada é para todo mundo. Nada é para todo mundo. Porque somos sujeitos singulares e somos sujeitos únicos, né? Mindfulness, nós podemos trabalhar isso por 21 dias e incorporarmos essa prática. Diferentemente do que a gente possa entender como atenção plena, não é focar em uma coisa só. O mindfulness é exatamente ter uma atenção plena no nosso aqui e agora, no nosso presente, né? Naquilo que está em volta de cada um de nós, inclusive os outros. Eu costumo dizer que o mundo não faz terapia, que os outros não fazem terapia, mas é a gente que pode se transformar e o nosso olhar precisa ser modificado. É essa a utilidade do conhecimento. Então, assim, mindfulness, que está em voga, que eu adoro, tem livros fantásticos sobre isso, mas é fruto de um exercício, pode ser informação para alguém e pode ser conhecimento para alguém. As coisas que nos chegam, nós precisamos antes nos conhecer e nos respeitar, para saber aquilo que é adequado a mim. E somente eu sei. Não é porque é uma moda, não é porque é autoajuda, não é porque o vizinho falou bem daquele conteúdo, que simplesmente eu vou correr em direção àquilo e adotar. Muitas vezes eu estou contrariando a mim mesmo e desenvolvendo em mim uma sensação de incompetência. Por que, que o vizinho consegue? Por que, que aquilo foi bom para ele e não é bom para mim? Porque eu não sou o vizinho, porque eu não sou o outro, né? Então, é preciso, aí eu trago isso porque alguém falou aqui do autoconhecimento, quando fazer, quando não temos esse autoconhecimento. Olha, autoconhecimento não é uma coisa que a gente coloque na lista de tarefas para essa pandemia, né? Não é não. Isso é para uma existência e para os reencarnacionistas, onde me encontro, para diversas existências, né? Então, assim, agora, nós vamos nos conhecermos dentro daquilo que o contexto se oferece para a gente. E a arte, ela é valiosíssima, porque é uma linguagem que toca a alma.
ela vai direto na alma, ela vai direto na essência do ser, né? E é por isso que eu digo, inclua poesia, inclua desenho, inclua o lúdico, né? Olá, né? Essa é mais uma das tantas obras silenciosas escondidas nos porões de Bruno, né? Mas é isso que desenvolve em Bruno a sensibilidade dele. É o contato com o abstrato, é o contato com o que não faz sentido inicialmente para mim. Lamentavelmente, a gente vê pessoas investindo muito em viagens, carimbando seus passaportes, entrando em museus e mandando selfies. Ela de costa para a obra de arte. Não existe mais nas pessoas a contemplação do lúdico, a contemplação da arte. Livros de poesias iluminam, ornamentam estantes, mas dentro deles, se abertos, tem um conteúdo transformador. É o veículo que mais rapidamente me coloca em contato comigo mesmo. É a arte, é um poema, é um quadro, né? Mas as pessoas estão tirando selfie. Tira o selfie para mostrar para o outro. Não faz sentido para ela que tirou o selfie, porque está de costas para a arte, está de costas para um Rodin, né? E não faz sentido para quem recebeu. Quem recebeu só entende que essa pessoa viajou. Não faz nenhum sentido para quem está olhando para aquilo, né? E perdeu o momento presente, perdeu aqui agora, sabe? Diga, Bruninho. Excelente, excelente e perfeito exemplo esse do de você estar com o celular tirando uma selfie de costas para arte. Porque é muito mais profundo isso, gente. Vamos olhar isso com mais cuidado e calma para esse exemplo que o Robson trouxe, né? O que é a selfie, né? É um celular com uma câmera. Aquela câmera ali. Quem é aquela câmera? Aquela câmera é a visão que o outro vai ter de mim. É a visão que eu quero que o outro saiba. É a visão que eu escolho me expor ali naquele momento. É a roupa que eu me visto naquele momento. É o lugar que eu estou. É o que eu quero que o outro fale sobre mim, porque talvez aquilo que o outro fale me preencha algo do meu vazio que eu não tenho. Então, porque sozinho eu não consigo apreciar isso sozinho. Eu preciso que o grupo me apoie e diga que eu estou certo assistindo ou vendo isso que eu estou vendo. Então, será que é necessário que o outro saiba o que você está fazendo naquele momento? Talvez sim, talvez não, é a resposta de cada um. Mas se pergunte, porque, Amilcar, essa questão do autoconhecimento é se perguntar, será que isso que eu estou fazendo serve para quê para mim? Por que eu estou fazendo isso? O que me estimulou a fazer isso? Não é certo nem errado, viu, gente? Você pode continuar fazendo, mas se questione sempre. Se questione sempre. E eu aproveito, eu ia mostrar um livro aqui, mas antes disso eu vou falar sobre o que você falou, Robson. Né? Eu aproveito e pergunto, se eu estou com o celular e existe um outro ali na câmera, eu não consigo ficar sozinho sem o outro, né? É outra pergunta. E digamos que eu estou sozinho fazendo um comportamento. Eu estou me comportando de tal jeito, fazendo uma coisa. De repente, a porta abre e chega alguém. Na hora que chega alguém, automaticamente você muda. Automaticamente você não é mais você. Você já veste uma persona para lidar com aquela relação, mesmo que você não esteja conversando com aquela pessoa. Mesmo que você não esteja falando diretamente com aquela pessoa, se ela está, você está se sentindo observado, você já muda na hora. Entende? Então é importante que você saiba diferenciar o espaço de fora e o espaço de dentro. Existe o mundo lá fora e existe o mundo aqui dentro. E é importante também que você olhe para a natureza e aprenda que tem época do ano que só dá flores roxas, tem época do ano que dá mais flores amarelas, tem época do ano que dá cítricos, tem época do ano que os feijões são melhores, tem época do ano que... Então, é sazonal. Muda de acordo com as estações, por isso que é sazonal. Então, a cada ano ele vem um ciclo novo, sobe, desce, a maré todos os dias. Cada 12 horas ela está alta, está baixa. Está alta, está baixa. Nós, como seres humanos,
estamos para fora, mas também precisamos estar para dentro. Somos da natureza, precisamos olhar para fora, precisamos olhar para dentro. Precisamos inspirar e expirar. O coração tem sístole e diástole. Então, temos todo um pulsar dentro da gente. Isso não é diferente no nosso psiquismo. No nosso relacionamento também, precisamos estar perto, precisamos estar longe, precisamos estar perto, precisamos estar longe. Então, esse pulsar natural precisa ser encontrado. Não é que seja um caminho do meio fixo, porque todo enrijecimento pode trazer sofrimento, digamos assim. Todo endurecimento em um dos polos, ou mesmo no próprio meio, todo endurecimento é prejudicial de alguma maneira. Então, é importante que a gente seja flexível, resiliente para viver nessa vida. E talvez a gente se sinta bem quando vê o outro dançar e sinta vontade de dançar também, porque mover o corpo é um símbolo de que também somos dinâmicos. Não é isso, meu amigo Robson? É exatamente isso, Bruninho. E eu quero complementar essa fala, porquanto selfie é um termo trazido por empréstimo da psicologia analítica e da filosofia, quando representa o si mesmo. Então, observe, né? Selfie é uma foto do si mesmo no momento daquele sujeito. Isso atende a um conclamo do que nós chamamos, e estamos vivendo, da sociedade do espetáculo, onde eu tenho que mostrar tudo que em mim é espetacular. Então, é espetacular ir para um museu na França, em Paris. Né? É espetacular entrar numa... Olha, tem gente vendendo aqueles plotters de bibliotecas. E tem propaganda assim, ó, nós temos plotters para direito, para advogados, para engenheiros. Meu amigo, que é isso? Percebe? E atrás está cheio de livros, né? Os meus livros estão aqui, precisam estar na minha frente, não é para os outros, é para as minhas mãos só alcançarem sem eu ter que fazer esforço, né? Mas não, nós estamos até de costa para os livros. Aqueles livros que estão ali atrás, é para quem? É para o outro, né? É para levar ao outro uma imagem que eu desejo de mim mesmo. Então, é por isso que é selfie. Mas o selfie, em sua essência, é o eu interior, é o verdadeiro eu. Não é o falso eu que eu mostro ao outro na selfie. Né? O eu interior, esse é que nos interessa, é a essência divina que habita em nós. Isso não é filosófico, isso é científico hoje, trazido pela física quântica. E eu queria lembrar muito bem aqui que, olha só, Robson, solidão e solitude, beleza, um tema legal, gostei da conversa, mas assim, eu vou refletir sobre isso. Solidão produz um modelo mental. Solitude produz outro modelo mental. Você escolhe, porque numa live passada nós falamos do entre escolhas do livre-arbítrio, né? E é esse modelo mental que produz bem-estar ou dor e sofrimento, né? É esse modelo mental, que é uma escolha nossa. Então, vamos recapitular aqui, ó. Estar só pode ser lido por nós como solidão ou como solitude. Então, vamos reanalisar o conceito que tenho em mim de estar só, para que eu possa escolher como sujeito de ação, sujeito de atitude, não esperar, né? Para que eu possa produzir ou solidão ou solitude. E qualquer escolha que eu faça, eu vou estar, já pela neuroplasticidade, produzindo um modelo mental. E é esse modelo que vai influenciar minhas escolhas, as minhas emoções, os meus sentimentos, a análise e julgamento que faço do outro, a análise e julgamento que eu faço das coisas da vida. E que me fará viver bem com apesar de, ou sofrer com apesar de. É isso, Bruninho? Perfeito. E uma frasezinha para quem quiser repetir em casa para se sentir melhor, se estiver se sentindo na solidão. Reconhecer primeiro o sentimento, né? Dizer, eu me sinto só, ou eu sofro dessa solidão. Reconhecer primeiro, porque é uma verdade nesse momento para você. E depois botar um mas bem grande. Mas, né?
e depois desse mais colocar algo verdadeiro também e mais esperançoso para você. Tipo, eu me reconheço sofrendo, mas eu sei que eu posso melhorar. Eu me reconheço sofrendo, mas eu tenho neuroplasticidade. Eu me reconheço sofrendo, mas eu vou buscar apoio. Eu me reconheço sofrendo, mas eu sei que as coisas podem mudar quando eu colocar um olhar positivo sobre isso. Diga, meu amigo. É que é importantíssimo isso que o Bruninho está dizendo. Agora, o positivo tem que vir depois do mais, porque é com isso, é o que vem depois do mais que o cérebro fica, né? Então, eu preciso desenvolver a solitude, mas estar só é muito difícil. Acabou. O cérebro vai ficar com o que está depois do mais. Então, Muda. o que vem depois do mais tem que ser sempre o positivo nessa equação fantástica proposta pelo Bruno. Nesse exemplo dele aí, ele falou: eu preciso desenvolver a solitude, mas eu me caio em solidão. Vamos trocar, né? Eu caio em solidão, mas eu preciso desenvolver a solitude. Só trocar a ordem e colocar o positivo, digamos, o esperançoso, o que você acredita e que você quer mudar, que você quer se transformar, depois do mais. E antes do mais, aquilo que você quer diminuir, aquilo que você quer apagar, aquilo que você quer cada vez mais esquecer, entende? Então, eu sofro, mas eu posso me sentir melhor depois. E a dica do livro que eu falei, já que a gente tem 3 minutos e 40, você falou muito sobre livros de mindfulness, que você gosta e tal. E aí eu vou dar uma dica de livro aqui um pouco mais profunda, um pouco mais terapêutica, talvez melhor para quem seja terapeuta ou para quem tem essa busca curiosa de olhar, que é esse livro aqui, Robson. Tornar-se presente, do John ou Stevens. Tornar-se presente é excelente, cabeça para baixo, né? Tornar-se presente. Divertido, né? E esse livro é do Experimentos de Crescimento em Gestalt Terapia, que eu sou apaixonado pela Gestalt Terapia, né? Então, tem um trecho aqui que ele fala assim, ouvindo a si próprio. Todo mundo diz, eu digo a mim mesmo, e ninguém diz, eu ouço a mim mesmo. Então, gente, ao invés de só dizer a si mesmo o que deve ser feito, ouça a si mesmo, porque muitas vezes tem uma intuição vindo ali de dentro querendo dizer alguma coisa. E tornar-se presente é sentir o que vem de dentro também, né? Ouça a si mesmo. Muitas vezes você não está ouvindo a si mesmo, você está ouvindo os outros, pegando o que o outro está dizendo e dizendo a si mesmo que é certo o que os outros estão dizendo, tá? Então, ouça a si mesmo. Não acredite nem em mim, nem em Robson. Ouça a si mesmo. Busque compreender, tirar suas próprias conclusões. Então, assim, finalizando, para quem quiser dar o print no livro, se quiser tirar uma foto, depois inverter de novo, tornar-se presente. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui. Amanhã tem mais, né, Robson? Nossa próxima live é amanhã. Vamos combinar aqui o tema ainda exatamente. E simplesmente agradeço e um abraço carinhoso para todo mundo. Um abraço virtual. Deixar a despedida agora com meu amigo Robson nesses próximos 2 minutos. Ainda dá para falar alguma coisa, viu, Robson? Não tem despedida, tem pausas, né? Assim, um beijo no coração de todos e tomara, né, que tenha de alguma forma ajudado e produzido uma sementinha no coração de cada um, para que a vida irrigue e essa sementinha venha a florir no peito de todos que estamos juntos aqui, né? Um grande, um imenso beijo, cheio de carinho. Falaram aí que aprenderam comigo no Reconectado, foi? Barbalho S.A. Quem é você? Só tô vendo seu sobrenome. Você aprendeu comigo na Vivência Reconectar. Fiquem atentos e atentas. E quando acabar essa pandemia, a próxima Vivência Reconectar vai ser aqui no Vale do Capão, na Chapada Diamantina. Fiquem atentos. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Se gostou, vai lá depois na postagem, deixa um comentário dizendo que gostou para mais pessoas saberem. Porque sabia que o Instagram divulga mais para mais pessoas aprenderem e poderem aproveitar gratuitamente esse conteúdo que a gente, quando você compartilha. A gente está compartilhando conteúdo aqui. Mas ele vai chegar em mais gente quando você agir aí de casa, quando você deixar um comentário, quando você compartilhar. Se esse é o objetivo seu também, de espalhar isso para mais pessoas, já que a gente está aqui, a gente sabe que a vida é curta, né, Robson? E é importante a gente compartilhar isso com mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e até mais. Até amanhã, 8h08 da manhã. Valeu! Bate aqui!